é muito difícil a gente colocar essa máquina para funcionar bem, né? Essa integração entre negócio e tecnologia. Você identifica soft skills que são importantes ou que ajudaram a fazer isso funcionar bem? Vários, JD, vários. Primeiro é a empatia. Né? Empatia é o que mais quando você fez a pergunta, eu lembrei de situações onde muitas vezes o cara mais tech gosta de tecnologia pela tecnologia, ele quer fazer aquela solução power, a top de invenção, de inovação e tal, mas muitas vezes não é aquilo que o negócio precisa. Uhum. Né? Então, a empatia de você olhar para o negócio e a prática do desapego também. Né? Muitas vezes a melhor solução técnica não é a solução que o cliente precisa, ou não tem a rapidez, né? A velocidade com que a gente precisa. Então, empatia e essa prática do desapego do tech, sabe? Que o cara que faz dados, Big Data, Python, o PySpark, o cara é alucinado, romântico por isso, apaixonado por isso, né? Mas que problema de negócio quer resolver com esses dados, né? Então, às vezes, a solução que ele quer dar não precisa, né? Então, essa prática do desapego, ser empático, é o principal, na minha visão. Uhum. E assim, eu achei até interessante levantar aqui para o nosso público, talvez por um acaso a pessoa que esteja assistindo não tem background tanto assim da área de engenharia, de software e tal, eu posso trazer até o porquê esse tipo de coisa acontece segundo a minha visão, tá? Que programadores, normalmente, não só programadores, mas pessoas da área de tecnologia, essas pessoas olham para a tecnologia não só com um viés de resolver problemas, elas olham também com um viés de uma forma de se expressar em algum grau. Então, ela gosta de fazer muito bonitinho, bem feito, como se fosse um artesanato ali mesmo, sabe? Não, fazer muito bem feito. Então, é natural que elas pensem assim. Mas é importante enxergar também o lado do negócio, porque senão dá problema, né? Mas eu queria até aproveitar esse ponto e perguntar aqui para o JD também sobre como que a Tribe faz para conseguir trazer pessoas para o mercado, né, que estão preparadas para entrar num ambiente assim, porque se ela entrar e tiver somente a cabeça de tecnologia, algoritmo e tal, que é importante, mas não é só isso, talvez ela tenha problema ali quando entra na empresa. Então, como é que funciona normalmente essa formação ali? Legal. Soft skills a gente desenvolve de verdade na prática. Né, assim, a gente pode ler, acho que é importante ler, na própria Tribe a gente tem conteúdos de soft skill, mas a verdade é que o aprendizado ele acontece na prática. Ouvindo feedback, fazendo, interagindo com as pessoas, é assim que a gente realmente desenvolve. Então, você se colocar nesse tipo de situação, né, que é muito do que a gente tenta trazer dentro da formação, é a melhor forma de você estar se expondo, testando e desenvolvendo essas habilidades. Seja em dinâmicas, por exemplo, como é uma das ferramentas que a gente usa, dinâmicas para trabalhar essas habilidades, seja em situações práticas. Então, muitas das soft skills que as pessoas desenvolvem dentro da formação, elas acontecem no projeto em grupo, que ela está ali interagindo com a pessoa, dividindo tarefa, e aí dá conflito, e aí uma quer seguir por um caminho, outra quer seguir por outro, ou você vai pedir ajuda para uma pessoa e você tem que saber como pedir, ou saber como ajudar. Então, colocar isso em prática, né, e aí tentando trazer um pouco para o nosso contexto, para mim casa muito assim, pedir feedback sempre que a gente puder e se colocar, sair um pouco, vamos chamar assim, da zona do conforto e se colocar em lugar de trabalhar habilidades aonde você precisa. Então, a gente comentou um pouco aqui, né, essa questão do negócio, da empatia. Pô, se você precisa desenvolver isso não é natural, tenta se aproximar, tenta conhecer mais a pessoa do negócio, tenta aproximar, conversar com o cliente, e muitas vezes vai ser estranho no começo, mas a prática é que acho que vai chegar lá. Uhum. Total. Tem um livro chamado What Got You Here, Want to Get You There. Não tem tradução para português, só tem em inglês esse livro. E ele fala justamente isso, né? Ele fala sobre soft skills ali, ele traz o que, segundo o estudo lá do autor, são as principais soft skills para profissionais, assim, de maneira geral. E o que ele fala para você descobrir onde você, porventura, está mandando mal, você pede feedback. É tão simples quanto isso. Muita coisa do que você não enxerga, as pessoas que trabalham contigo conseguem enxergar claramente. Então, primeiro, peça feedback. E segundo, para você desenvolver de fato, você também pede
ajuda das pessoas, porque você vai ter um plano ali para você desenvolver, ok, mas você não vai saber se você está se desenvolvendo tanto assim. Então você depende do feedback das pessoas ao longo do tempo para saber se você realmente está evoluindo numa direção legal, né? Então acho que isso é uma dica interessante, né? Então botar em prática ali, ter consciência, botar em prática e pedir feedback das pessoas, acho que é uma maneira interessante de evoluindo ali aos pouquinhos até chegar num ponto onde a gente consegue resolver bem os problemas que a gente tem ali no dia a dia. E feedback eu costumo dizer que não é só do líder, né? A gente tem esse hábito de ficar esperando o feedback do nosso líder, né? Feedback é 360. Foi demais essa sabedoria que você trouxe aí desse seu aprendizado, porque é bem isso mesmo. Os melhores feedbacks, inclusive, de desenvolvimento, são os feedbacks que vêm de pessoas que nem gostam tanto assim da gente, que participaram de uma reunião com a gente, que depois da reunião a gente vai lá perguntar, né? O que você achou, né? Podia ter feito diferente alguma coisa aqui, né? Podia ter agido de maneira diferente, podia ter preparado o material de outra forma. Então, sair também desse ciclo, né? Feedback é do meu líder, né? Ou do meu professor, ou de quem está ali me ensinando. Feedback é 360, é de todos os lados, né? E não, você comentou de esperar do líder, né? Não esperar de ninguém, correr atrás, pede, pergunta. Isso com certeza vai aumentar sua autopercepção no final do dia. Né? E eu acho que uma dica interessante assim, de feedback é: quanto mais específico for o seu pedido, melhor. Então, se a gente pede me dá um feedback, talvez a pessoa, sei lá que eu vou falar, acho que você tá indo bem e tal. Normalmente, feedback costuma não ser tão bom assim, tão útil. Agora, se a gente perguntar, como é que você acha que eu fui quando eu facilitei aquela reunião ali pra gente chegar naquele resultado? Qual a sua opinião sobre esse ponto específico? A chance da pessoa ter um feedback muito mais útil é muito maior, porque foi muito específico ali. Então, quando a gente vai pedir feedback, é interessante que a gente seja bem específico também.